Questão 57. Em relação à lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que a. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela referida lei, a sanção limita-se à aplicação de multa, vedada a imposição de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso. Letra B. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela aludida lei, a sanção limita-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso. Letra C. A menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade administrativa faculta ao juiz a limitação de sanção em termos de multa. E letra D. A menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade administrativa faculta ao juiz a limitação de sanção em termos de multa. E aí, pessoal? Qual será a resposta correta? Percebam que a letra C está idêntica à letra D. Então, de cara, a gente já pode eliminar essas duas alternativas, porque a questão busca a resposta correta. Então, qual será a resposta correta dessa questão? A gente está tratando aqui de menor ofensa aos bens jurídicos. Se a gente der uma olhada no próximo slide, a gente vai ver que a resposta é a letra B. Por quê? O artigo 12, no seu parágrafo 5º, diz o seguinte: no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limita-se à aplicação de multa sem prejuízo no ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso nos termos do caput desse artigo. Então, vamos supor que um agente público ele gerou um dano de, sei lá, R$100 aos cofres públicos. E aí, ele vai receber somente a multa por conta desse dano? Não. Ele vai receber a multa porque se trata de um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, mas, de toda forma, ele vai ter que fazer esse ressarcimento desse pequeno valor do dano que ele gerou e a perda dos valores obtidos. Se ele tiver, então, recebido R$100, aí a gente vai pensar, peraí, isso aí foi enriquecimento ilícito. A gente sabe que a gente tem uma série de sanções lá na lei de improbidade administrativa e a gente pode escolher uma dessas sanções, né? Porque a lei de improbidade administrativa diz individual ou cumulativamente. No entanto, o cara embolsou somente R$100. E aí, de certa forma, a gente considera isso um ato de menor ofensa aos bens jurídicos. E aí o cara ele vai perder esse valor obtido de R$100 e ele pode, no máximo, receber a multa. A gente não tem que falar de suspensão dos direitos políticos, né? Se tratando de um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade. Então, essa é a lógica nova que a gente tem aqui na lei de improbidade administrativa. Em se tratando de um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade, a gente aplica a ele apenas a aplicação de multa, só essa sanção, mas, no entanto, ele deverá ressarcir os cofres públicos em se tratando de prejuízo de R$100 que ele causou aos cofres públicos, ou ele deverá perder esse valor de R$100 porque ele foi obtido ilegalmente. Portanto, a resposta é a letra B, que dizia: no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela aludida lei, a sanção limita-se à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso. Na questão de número 58, nós temos o seguinte: em relação à lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que a. No caso de atos de menor ofensa a bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal, a sanção limita-se à aplicação de multa, permitida a imposição de ressarcimento do dano e de perda dos valores obtidos quando for o caso. Letra B. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo Código Civil, a sanção limita-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e das perdas dos valores obtidos quando for o caso. Letra C. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a sanção limita-se à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. E letra D. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429, a sanção limita-se à aplicação de multa permitida a imposição de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. É evidente, né, pessoal, que essa questão aqui se trata de comparar um pequeno detalhe que você tem que lembrar do dispositivo, que ele diz, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei. Ou seja, será que qualquer bem jurídico, né, que sofrer aí um ato de menor ofensa, ele vai ser enquadrado segundo a regra que a gente está vendo aqui, nesse parágrafo 5º do artigo 12 da Lei de Improbidade? Não. Somente os bens jurídicos que forem tutelados pela Lei de Improbidade é que vão se enquadrar nesta regra. Portanto, a gente tem como resposta a letra D, que justamente é aquela que cita a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 84/29. Na questão de número 59, nós temos o seguinte: em relação à Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que a.
cabe a condenação de reparação do dano em esferas distintas, sendo o ressarcimento imposto por cada uma delas independentes em observância ao princípio da independência das esferas. Letra B. Servidor condenado judicialmente à reparação de danos no valor de 2.000 a título de ressarcimento não poderá ser condenado na esfera administrativa em valor superior a 2.000. Letra C. Servidora pública condenada administrativamente ao ressarcimento de R$3.000 por lesão aos cofres públicos e, pelos mesmos fatos, sentenciado ao ressarcimento de R$5.000, ficará responsável pelo pagamento de apenas R$2.000 para fins de atendimento de decisão judicial. Letra D. A condenação por ato de improbidade administrativa decorre de competência exclusiva do âmbito administrativo. E aí, pessoal, qual será a resposta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? No próximo slide, a gente vai constatar que a resposta é letra C, porque o parágrafo 6º do artigo 12 diz o seguinte: se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Então, o que acontece? O cara está sendo processado, digamos assim, né, por diferentes esferas. Ele está sendo processado na esfera criminal, ele está sendo processado na esfera civil, está sendo processado também na esfera administrativa dentro da prefeitura onde ele trabalha. E aí todos esses processos têm a ver com os mesmos fatos. Digamos que ele venha a sofrer uma condenação de reparação do dano em todas essas esferas, no valor de, suponhamos que um foi 5, outro foi 2.000, outro foi 4.000. No final das contas, o que a gente tem que fazer aqui é um abatimento, né, entre os valores. Então, se, por exemplo, a esfera civil cobrou R$2.000 do cara, e lá na prefeitura ele foi condenado a R$1.000, ele paga os R$1.000 da prefeitura, mas quando ele for lá na esfera civil, que já se trata de um processo judicial, ele não tem que pagar os 2.000, ele vai pagar somente a diferença. De 2.000 para 1.000, você tem R$1.000 a mais de diferença. É por isso que a lei diz que deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Portanto, a resposta é a letra C, que diz: servidora pública condenada administrativamente ao ressarcimento de 3.000 por lesão aos cofres públicos e pelos mesmos fatos sentenciado ao ressarcimento de R$5.000, ficará responsável pelo pagamento de apenas 2.000 para fins de atendimento de decisão judicial. Para fins de atendimento de decisão judicial. Não é que ele vai só desembolsar R$2.000, não. Ele paga os 3.000 lá em uma esfera e na outra ele paga a diferença, né, de 5 para 3, a gente tem 2.000 a mais. Ele vai pagar os 2.000 para acabar com a sua dívida. Dando continuidade aqui, chegamos à questão de número 60, que diz: as sanções aplicadas a pessoas físicas com base na Lei 8.429 de 1992 e na Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013 deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Pois bem, a gente já tratou aqui sobre a Lei de Anticorrupção, que é essa lei que ele está citando aqui, a Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013. Anteriormente, vimos que, em se tratando de uma sanção que você tem tanto na lei de probidade quanto na lei de anticorrupção, a lei de probidade vai dar lugar para a aplicação da sanção prevista na lei de anticorrupção. Então, em se tratando de identidade dessas sanções, não vai se aplicar a ambas as sanções, mas a lei de anticorrupção vai ficar no lugar da lei de probidade para fins de aplicação da penalidade. Agora, o que a questão está dizendo aqui? Que as sanções aplicadas a pessoas físicas, com base nessas duas leis, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. O que é esse princípio non bis in idem? Não se deve aplicar, né, a uma mesma pessoa a sanção pelo mesmo fato, né, 2 vezes, por exemplo. Então, a gente constata que essa questão, em tese, estaria correta. No entanto, a gente vai descobrir que ela está errada. Por quê? Porque o parágrafo 7º do artigo 12 diz o seguinte: as sanções aplicadas a pessoas jurídicas e não pessoas físicas, com base nesta lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e na Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Então, a gente tem que ficar atento aqui ao seguinte fato: a lei de anticorrupção ela é voltada ao quê? A pessoas jurídicas. Não é que ela não trate em nenhum momento sobre pessoas físicas, mas ela é voltada, a sua essência é voltada a pessoas jurídicas, né, que praticam atos lesivos. Portanto, a questão está errada ao dizer, a questão 60, que as sanções aplicadas a pessoas físicas, quando a lei diz as sanções aplicadas a pessoas jurídicas. Avançando para a questão de número 61, temos: a lei de probidade administrativa precitua que não se devem aplicar 2 penas sobre a mesma falta. Tá vendo?
é aquela questão do non bis in idem, né? Não se deve aplicar duas penas sobre a mesma falta. Assim, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na Lei 8.429 de 1992 e na Lei 12.846 de 2013 poderão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Será que essa questão está correta? Essa questão está errada, porque se trata de uma obrigatoriedade, não de uma faculdade. A lei diz deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Por isso a questão está errada. Avançando para a questão de número 62, ela diz o seguinte: em observância ao princípio do non bis in idem, a sanção de proibição de contratação com poder público imposta por juiz, né, que na verdade a gente viu que geralmente não é imposta por um juiz, mas sim por uma autoridade administrativa, não poderá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei de Anticorrupção. Então, o que a gente tinha aprendido aqui sobre essa questão do princípio do non bis in idem, né? A gente tinha visto anteriormente que era aquela questão de duas penas sobre a mesma falta, não cabe. Será que isso daqui se tratam de duas penas? Será que essas duas questões que eu citei aqui se tratam de duas penas, né? A questão da sanção de proibição de contratação com poder público e o registro perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, será que isso aqui é non bis in idem? A gente vai ver que essa questão está errada. Por quê? A própria Lei de Improbidade Administrativa, ela diz no seu parágrafo 8º do artigo 12 que a sanção de proibição de contratação com poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Então, a gente tem que ficar atento a isso daqui, porque o fato de uma empresa, por exemplo, estar proibida de contratar, de licitar, este aspecto, né, esta condição que lhe foi imposta, deverá constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Isso não se trata de non bis in idem. Isso se trata, na verdade, de uma consequência da aplicação da sanção. Avançando aqui para a questão de número 63, nós temos o seguinte: a sanção de proibição de contratação com poder público, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, acarretará em inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e prescinde de informações relativas às limitações territoriais contidas em decisão judicial. O que significa prescinde no final das contas? Prescinde é sinônimo de dispensa. Será mesmo que esse registro dispensa esse tipo de informação? Informação relativa a limitações territoriais contidas em decisão judicial? A gente já viu esse dispositivo e vimos que de forma alguma, por isso a questão está errada. Diz assim o parágrafo 8º do artigo 12, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial. Ou seja, vai estar constando para que área, para que perímetro geográfico aquela sanção se aplica. Né? Essa sanção se aplica a Belo Horizonte, Contagem, Betim, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Então, esse é um detalhe que vocês têm que ficar muito atentos quanto a esse aspecto. Porque não prescinde, não dispensa, pelo contrário, deve constar sim.